Olá amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist. É Física destinada ao ensino médio. Material também importante a todos aqueles que se preparam para concursos e vestibulares. Nessa sequência dos estudos de eletricidade, nós estamos focados na eletrodinâmica. E dentro da eletrodinâmica, estamos vendo os medidores elétricos. Vamos resolver um exercício que vai tratar da ponte de Wheatstone em equilíbrio. Antes de resolver o exercício, eu peço a você o like para o vídeo, o compartilhamento e a inscrição no canal. Quando você valoriza o meu trabalho, você está mostrando para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Vamos ver esse interessante exercício cobrado no vestibular da MAC São Paulo. Dado o circuito da figura, calcule R1 e R2. Então, é o valor dessa resistência e depois o valor dessa resistência. De modo que os amperímetros A1 e A2, aqui está o A1 e aqui está o A2, indiquem zero. Quando o enunciado fala de modo que os amperímetros A1, já marquei que é esse, e A2, que é esse, indique zero. O que significa? Que nós não podemos ter corrente elétrica aqui nesses condutores. Tem que acontecer alguma coisa para que a corrente elétrica aqui seja considerada nula. O que nos diz a propriedade principal desse dispositivo que a gente chama ponte de Wheatstone? Ele diz o seguinte, que quando nós temos 4 resistores com circuito nesse formato, nós temos aqui um losango. Para que a intensidade seja zero nesse condutor, que está pegando esses vértices aqui, tem que acontecer o seguinte, deve haver uma igualdade entre os produtos das resistências opostas. Nós já desenvolvemos, inclusive, uma fórmula para tratar desse assunto e resolver o exercício. Então, nosso primeiro passo é verificar qual vai ser a resistência 1, esse R1. Aqui nós já temos tudo pronto. Tem esse resistor, tem esse e esse. Eu só preciso encontrar. Então, eu vou usar essa fórmula que eu acabei de falar. R1 vezes R2, nós estamos falando das resistências, é igual a resistência 3 vezes a resistência 4, ok? Nós temos que multiplicar os opostos, é a propriedade. Então, olhando para a nossa figura, nós temos aqui a indicação da intensidade da corrente. Então, quando ela chega aqui, ela acaba se dividindo. Então, nós temos uma corrente aqui, e acabamos tendo uma outra corrente aqui, só para lembrar. Então isso aqui nós vamos chamar de resistência 1, e isso aqui de resistência 2, resistência 3, resistência 4. Na hora de multiplicar, a ordem dos fatores não altera. Mas tudo bem, só para a gente montar. O 1, nós temos um valor de 10 ohms. O 2 é o desconhecido, então fica o R1. Agora o 3, vamos considerar esse aqui, tudo bem, 20. E o 4 vai ser esse aqui, 20 também. Então nós queremos encontrar isso aqui. Aqui foi a substituição. 10 vezes R1 é 10R1. E 20 vezes 20 é 400. Então está fácil de saber que 400 vai ser dividido por 10. Quando eu divido 400 por 10, eu tenho 40 ohms. Então, nós sabemos agora que aqui tem 40 ohms, ok? Então, nós vamos trabalhar agora com essa figura aqui, tendo 10 ohms aqui, 20 ohms aqui, 20 ohms aqui e encontramos o 40. E você vê que nós temos uma figura principal, que é essa aqui. Então, vamos prosseguir. Levando a informação de que esse resistor indicado pelo 1 tem resistência de 40 ohms. Vamos prosseguir. Agora nós temos que definir a resistência equivalente, ok? Nós estamos trabalhando aqui apenas com uma parte do circuito. Então você observa que aqui nós temos resistores em série, temos que apurar aqui a resistência equivalente. Aqui nós vamos ter 10 mais 20, 30. Nós podemos somar
quando os resistores estão em série. Podemos somar as suas resistências. Então eu tenho 10 mais 20, 30. 30 ohms. E aqui eu também tenho uma situação em série. Esses dois resistores estão na mesma corrente. Então é 20 mais o 40. Então agora eu tenho 60. Eu posso fazer uma representação disso aí. Então, ao fazer essa associação em série, nesse primeiro caso e nesse segundo caso, nós ficamos com isso agora. Agora eu tenho esse resistor que tem resistência de 30 ohms e esse resistor que tem resistência de 60 ohms. Ok? Então, dessa figurinha nós estamos passando para essa. Então, vamos ver o seguinte. Agora eu tenho que achar a resistência equivalente. Só que agora elas estão em paralelo. Então, nós temos que usar a fórmula correta. Então, vamos calcular a resistência equivalente aqui. Ó. A gente multiplica 30 vezes 60 e divide pela soma, 30 mais 60. Nós vamos ter 3 vezes 6 é 18, com mais 2 zero. E aqui 30 mais 60, 90. Corta 0 com 0. 180 dividido por 9, isso dá 20. Uma resistência equivalente de 20 ohms. Ok? Voltando aqui, nós encontramos uma resistência equivalente para esse circuito aqui. É uma parte do todo. Nós encontramos uma resistência equivalente valendo 20. Então agora nós vamos levar essa informação para uma próxima figura. Lembrando que aqui tem 60, que aqui tem R2, é uma pergunta, e aqui tem 30. Nós já encontramos o R1. Você vê que nas alternativas aqui tem R1 e R2. O R1 nós encontramos 40. Mas pode ser essa ou pode ser essa. Todas elas têm R1 40. Vamos ver qual é a correta, né? Falta encontrar o R2. Então lembrando, aqui ficou 20, tem 60, tem 30 e vamos encontrar o R2. Mas primeiro vamos fazer essas marcações. Então nessa figura aqui, ó, 20 ohms, 60, 30 e R2. Ok? Então o que eu tenho agora? Eu tenho 4 resistores. Então eu posso deixar conforme nos ensina o dispositivo da ponte de Wheatstone. A gente tem essa figura agora, um losango, e nós vamos colocar essas resistências aqui. Como está ali? 20 ohms. Nós temos aqui 60 ohms. Nós temos aqui 30 e temos o R2. Então falta encontrar esse R2. Então vamos usar novamente aquela fórmula que diz para a gente que se essa ponte, chamada ponte de Stone, estiver em equilíbrio, consequentemente nós não teremos passando corrente elétrica aqui. Mas para isso é preciso haver igualdade entre o produto das resistências opostas. Então, vou colocar novamente R1. O meu R1 vai ser o 20. O meu R2 coincidiu aqui. Vai ser o próprio R2. O R3 pode ser o 60. E o 4, 30. Vamos ficar com 20 R2 multiplicando. E aqui 60 vezes 30. 6 vezes 3 é 18, com 2 zeros, 1.800. Isso, o R2, é a pergunta, vai ser o 1.800 dividido pelo 20. Cortando 0 com 0, a gente fica com 180 dividido por 2. Claro que vai dar 90. Então, vou deixar aqui, ó. A resistência do resistor 2 é 90 ohms. Então já temos as duas respostas. O R2 é 90, e eu tinha mostrado para você, fiz as contas, que o R1 é 40. Aqui está, dado o circuito da figura, calcule R1 e R2, de modo que os amperímetros ideais A1 e A2 indiquem 0. Nós ficamos com 40 aqui. R1 é 40 e o R2 é 90.
Claro, tudo isso aqui, a unidade é ohms, ok? 40 ohms, 90 ohms. São as resistências para R1 e R2, respectivamente. Ok, pessoal. Chegamos ao final. Um exercício um pouco longo, porque eu fiz o passo a passo, inclusive as figurinhas, para você se situar. Se você gostou, deixe like, compartilhe, faça inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Quando você valoriza o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Então, ele pode chegar a mais pessoas. Nossos vídeos têm essa característica. De uma forma simples, eu converso com você. Mostro propriedade, demonstro fórmulas e resolvo exercício. Veja a playlist completa. Até o próximo vídeo. Tchau!